Oi, gente, boa noite. Olá. Oi, 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 oi. Alguém me dá retorno de áudio, por favor? Dá para ouvir? Tá dando legal para ouvir? Oi. Ai, obrigada, Ana. Ana Tangerina. Que legal teu nome do perfil. Boa noite, boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Anne. Boa noite. Ótimo. Tá joia, então. Perfeito. Que legal. Então, sejam bem-vindos à segunda-feira à noite. Nosso horário mudou de live, atendendo a pedidos de algumas mães que não conseguiam assistir. Sério, Tangerina, é teu sobrenome? Não acredito! Vale, que legal! Gente, massa! Que não conseguiam assistir na quinta-feira, né? E aí, assim, eventualmente também vai ter live na quinta-feira, quando o assunto se esticar ou quando eu sentir necessidade da gente conversar sobre algum outro tema que não deu para a gente conversar na segunda, certo? Sejam todos bem-vindos. O tema de hoje é o que fazer para não gritar quando eu já falei 1000 vezes. Quem nunca, não é? E aí, eu só vou pedir, oi gente, eu só vou pedir para a gente deixar as perguntas para o fim, tá bom? Para aí a gente vai conversando e aí vai que eu respondo as perguntas já no meio do caminho, tá bom? Então, que legal vocês todos entrando. Então é o seguinte, primeira coisa, tia Cecília hoje vai pegar leve, mas é preciso dizer que nossas reações emocionais aos comportamentos dos nossos filhos precisam ser olhadas com muito carinho. Porque às vezes não é só a modificação do comportamento do nosso filho. Nós precisamos também olhar para nós e ver o que nós estamos precisando naquele momento para não gritar. Então, vou começar com a dica. Vamos falar de filhos, mas também vamos falar de mães hoje, tá bom? E aí que é uma coisa que normalmente a gente não fala, né? A gente fica muito preocupado em ter estratégias para lidar com o comportamento A ou B da criança e de repente às vezes não percebe que a gente também precisa cuidar de um monte de coisa nossa, tá? E aí, quando eu falo cuidar de coisa nossa, não necessariamente é cuidar de coisas que nós precisamos mudar. Às vezes a gente precisa entender que nós estamos precisando de cuidado também, né? Tá bom? Então, vamos lá. Para entender por que gritamos e como vai funcionar estratégias para que a gente não grite ou para que a criança escute sem que a gente precise gritar, nós precisamos entender em que momento do desenvolvimento essa criança está. Porque às vezes nós pais depositamos uma expectativa gigantesca em torno do comportamento da criança e que ela não tem condição de devolver com um bom comportamento a expectativa que a gente está tendo dela, porque ela não está no nível de desenvolvimento para entender ou para responder daquela forma, né? Então, a primeira coisa é que nós precisamos entender em que momento do desenvolvimento essa criança está, certo? Uma criança muito pequenininha, por exemplo, uma criança até uns 4, 5 anos tem muita dificuldade de interromper alguma coisa que está fazendo para poder fazer outra coisa. Parece simples uma criança largar a brincadeira para poder resolver alguma coisa, tipo, sei lá, João, corre lá na cozinha e fecha o fogão. Aí a panela queima, e aí você diz, João, você não me ouviu, eu pedi para você ir na cozinha
cozinha, fechar. Que custava, você não entendeu. Quando, na verdade, ele só teve muita dificuldade de interromper a brincadeira para poder ir até a cozinha fechar o fogão. Tô dando um exemplo bobo, tá? Nenhuma criança de 4 anos a gente vai pedir para ir na cozinha fechar a boca do fogão, né? Mas, assim, é só para vocês entenderem. Por quê? Porque a criança pequena, e aí quando eu falo criança pequena, não é a bebezinha de 1 ano, não, tá? A bebezinha de 1 ano tem ainda mais dificuldade. Eu falo da criança relativamente grande aos olhos da sociedade, tipo 4, 5 anos. Você olha e diz, 5 anos, não é possível que essa criança não entenda. Muita coisa ela não entende. Se ela tiver que parar, interromper uma coisa que ela está fazendo para poder atender ao nosso pedido, ela precisa ter um troço chamado controle inibitório. Controle inibitório é uma função do nosso cérebro de parar alguma coisa que está fazendo ou controlar alguma coisa em detrimento do contexto. Sabe aquele teste do marshmallow que está rolando por aí? Vocês já devem ter ouvido falar, né? Pronto, o teste do marshmallow é um teste, antiguíssimo. E você colocava um marshmallow na frente das crianças com a seguinte frase. Você fica com esse marshmallow, você não pode comer esse marshmallow até eu voltar. Se quando eu voltar você não tiver comido, você ganha outro marshmallow. Você fica com 2, você pode comer 2. E aí, qual era o teste? O teste era ver se a criança conseguia se controlar para não comer o marshmallow, ou seja, adiar o prazer imediato em detrimento de um prazer melhor no futuro. Esse teste não é teste de personalidade, ele não é teste de QI, não é teste de nada, ele só é teste de controle inibitório. E aí o pesquisador, ao longo do tempo, foi percebendo, foi acompanhando essas crianças durante mais de 10 anos e viu que as crianças, com determinada faixa etária, que naquele teste conseguiram se conter, têm um melhor desenvolvimento em alguns aspectos, tá? O teste do marshmallow está aí na internet para quem tiver curiosidade de ver. Mas ele fala desse controle inibitório. Então, assim, situações de fulano vai escovar os dentes, pede 1, pede 2, pede 3, pede 4, e o fulano está assistindo televisão. Ou o fulano está brincando, ou o fulano está desenhando, está brincando lá fora, e você manda ele entrar 100 vezes, e ele diz, já vou, tô indo, não sei o quê. Aí você faz o quê? Passa pra dentro que eu já falei 6 vezes. Só que o que é que acontece? Gritei pra dentro, a garganta chega e forçou. O que é que acontece? A criança ela não está pronta para responder a comandos verbais a contento. Porque para responder a comando verbal exige ainda mais maturação neurológica. Só que como a gente não entende disso, a gente diz o quê? Que o fulano de tal, o João, é mal ouvido. Vocês já ouviram essa história? Mal ouvido? Ou é só aqui no Ceará que tem essa expressão? Que ele não atende, que ele finge que não escuta, que ele quer fazer a gente de besta, que ele é mal educado, que ele é teimoso, que ele é resistente. Né? Um monte de coisa. Aí o que a gente faz com o João? A gente bate no João. A gente bota o João de castigo. Tadinho do João. Sem nem, né? Tô dando aqui um exemplo de João. A gente fica chateada com o João. A gente grita com o João. Sabe por quê? Porque a gente entra num momento em que o nosso ego é atacado. Eu já falei e ele não me ouviu. Eu falei de novo e ele não me escutou. Eu falei pela 3ª vez, poxa, ele não me dá valor. Ele acha que eu sou quem? Uma coleguinha dele da escola? Não, eu sou a mãe dele, ele tem que me ouvir da primeira vez que eu falar. E aí, a gente volta, às vezes, para um comportamento social em que a criança tem que obedecer cegamente o adulto, porque senão ela não ama esse adulto, a gente pareia isso. Ou a gente volta para a nossa própria educação, porque a gente respondia de primeira, sabe por quê? Porque a gente morria de medo dos nossos pais. Entende? Então, assim, não é quando o João não responde, às vezes o João nem ouviu. Às vezes o João ouviu, mas ele não conseguiu parar a brincadeira, porque ele não tem controle inibitório para parar a brincadeira.
Às vezes o João ouviu, quis até voltar, mas o amiguinho olhou e disse assim, se você voltar agora, amanhã eu não lhe chamo. Ai, Cecília, mas o amigo é mais importante do que eu? Em alguns momentos da vida vai ser. Se prepare, né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com como a gente está pedindo e que idade a criança tem. Adianta eu estar lá no banheiro, aí eu digo, Maria, escovar os dentes. Aí a Maria tá na sala e eu os grito dentro do banheiro. Quando eu saio de dentro do banheiro, Maria tá assistindo televisão, ou então jogando videogame. A vontade que eu tenho é de quê? Arrancar da parede a televisão, né? Jogar o videogame lá pela janela. Porque Maria não me ouviu. Mas em nenhum momento eu vim respeitosamente até a sala e disse, filha, olha para mim. Tá me vendo? Escovar os dentes agora, por favor. Vamos comigo? Dê pause aí na televisão, né? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado da forma como a gente fala e o que a gente exige da criança, porque às vezes a criança não tem condição de responder ao que a gente está pedindo, da forma que a gente está pedindo. E isso não significa dizer que a criança não tem que nos escutar, tá? Isso só significa dizer que nós precisamos estar atentos à idade que a criança tem para adequar a forma ou o jeito como a gente está falando com ela para que ela atenda de uma forma melhor, certo? Estou vendo aqui, fala para crianças de 8 anos, fala para crianças de 10 anos. Tá, eu não vou dividir por idade, porque a gente não tem essa segmentação, gente. Tem crianças menores e crianças maiores. Falei de crianças menores, tá? Criança menor precisa de contato físico. Não adianta você olhar para uma criança que tá batendo o pé na mesa, sabe? No restaurante. Pá, 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 e você diz, para, Maria. E a Maria nada. Continua batendo o pé na mesa. Pá, 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 para, Maria. Maria nada. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Ô bichinha maluvida, viu? Teimosa. Tá fazendo o quê? Frescando com a minha cara? Aí tá com o grito. Eu não já disse pra você parar de bater essa mesa? Né, o pé na mesa. Aí a criança para. Tá vendo, Cecília, como o grito funciona? Funciona não. Vou chegar lá já. Vou explicar porque que ela parou, né? Então, assim, ela tá batendo o pé da mesa, criança pequenininha, pega na perninha dela e diz, filha, olha que lindo esse restaurante, não é bonito aqui? Olha as pessoas passando, e distrai. Sabe por quê? Porque verbalmente ela escutou, verbalmente a informação foi processada, mas a parte motora não acompanha, porque o cérebro da gente não vai assim. O cérebro da gente vai assim, ó. Entendeu? Ele vai. Maluvida é aqui, gente. Maluvida é fantástico. E aí ele vai crescendo cada um para um lado, uma bandinha aqui, outra bandinha acolá, né? Então, assim, para a perninha dela com a sua mãozinha mesmo. Tá pulando no sofá? Não pule no sofá, não. Por favor, não pule no sofá, não. Antes de gritar, vá lá e pegue ele. Meu amor, não pule no sofá. Pegue ele no colo, pegue as perninhas dele. Sabe por quê, gente? Porque ele não vai parar só porque você pediu. E não é porque ele está faltando com respeito, é porque ele não consegue parar. O cérebro dele escuta, mas ele não tem controle inibitório de movimento. Para poder, só com a fala da gente, ele conseguir parar o movimento. Isso só vem, ó, depois de uns anos, lá por 5, 6 anos por aí, é que a gente fala para menino e ele consegue parar. Às vezes nem tanto. Às vezes movimento repetitivo, ele não consegue parar, ele vai precisar que a gente vá lá pegar a mãozinha dele e pare. Sabe como é ser difícil? Vocês que têm marido e mulher que fica brincando com a piranha de cabelo, até quebrar. Ou então que fica na caneta. Ou então que fica batendo a perna, o pé. Não é difícil de parar? É difícil, porque todo movimento repetitivo é difícil. É fácil de começar, mas é difícil de interromper. Precisa de que você passe, pense no movimento e mande a sua mãozinha parar de estar lá na caneta, ó, né? Ou então vem alguém e diz, menina, para com isso. Aí você para. Do mesmo jeito, e a gente é adulto, né? Então, assim, referência bibliográfica tem,
Bem-vindo ao cérebro do seu filho. Se vocês forem lá para o Telegram, eu boto referências bacanas por lá, mas tem nesse livro, certo? E aí, assim, tem muita coisa que eu falo, gente, que não tem num livro só. Tem artigo científico, tem livro de neuroanatomia, tem livro de neurofisiologia, que aí eu vou pegando essas coisas e eu vou traduzindo para uma linguagem mais fácil de ser entendida, mas nem tudo tem em livro, não, tá? Assim, de livraria, que a gente vai em livraria e pega papai e mãe e lê, né? Às vezes os conteúdos da neurociência, eles são muito difíceis. E aí a gente lê, vai interpretando, vai juntando uma parte com a outra e aí traduz numa linguagem acessível, tá? Então, assim, tem coisas que tem coisas que tem em artigo científico mesmo, tá bom? E em outras línguas, para piorar a situação, né? A pessoa precisa utilizar do Google Tradutor. Porque eu não sou obrigada a saber falar o mundo inteiro de línguas, não é, gente? Então, deixa eu pescar aqui que eu fiz um guia para eu não falar demais e o Instagram me derrubar. Pronto, então assim, crianças grandes. Como é que eu falo para crianças grandes? Ah, Cecília, criança grande já tem controle inibitório, né? Tem, melhorzinho, tem um controle inibitório melhorzinho. Mas isso não significa dizer que nós podemos falar lá do banheiro e gritar para ele escovar os dentes e ele vai parar de jogar videogame para poder ir. Então, assim, criança na televisão, criança no videogame, criança brincando, são crianças que precisam de transição. O que é transição? Não vão de forma abrupta pedir uma coisa para fazer instantaneamente, porque vai dar errado. Sabe por quê? Porque o tempo deles não é o nosso tempo, gente. Uma criança, para sair da brincadeira, ela leva tempo. Uma criança para desligar do tablet, da televisão, leva tempo. Né? Eu estava numa palestra, inclusive, nesse final de semana, falando sobre tecnologia em infância. E aí ele estava dizendo que a facilitadora, né, estava falando que o cérebro da gente leva pelo menos 2 horas para se acomodar, para descansar, depois que a gente desliga uma TV, um tablet, um celular. Então, assim, a gente fica hipnotizado porque o cérebro da gente, ele realmente entra num outro nível de processamento, né? E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar tempo para essa criança. Cecília, mas nem sempre eu tenho tempo. Quando chega na hora da escola, ele precisa ir. E eu não quero ficar gritando. Aí a gente chega numa outra questão, que é rotina. Uma das coisas muito importantes, uma das coisas importantes que a gente precisa fazer com criança para evitar que a gente grite desesperadamente a todo momento é estabelecer uma boa rotina, um bom ritmo de funcionamento. Rotina não é seguir de forma rígida horários. 8 horas, tal coisa, 8h05, tal coisa. Isso não é rotina, gente. Isso é escravidão, tá? Isso é prisão. Ritmo é você ter um ciclo de funcionamento. Crianças e adultos precisam de ciclo de funcionamento. Então, uma criança precisa ter, sim, horário para fazer as coisas. Uns bons horários. Horário para se dedicar à brincadeira, horário para poder estudar, horário para poder comer, horário para poder acordar. Se eu tenho uma criança que eu oferto um tablet às 6 da manhã, essa criança ela vai atrasar para ir para a escola. Porque essa criança não vai conseguir desligar o tablet, mesmo sob os nossos berros, para escovar os dentes. Então, se eu sei que essa criança precisa de um tempo de transição até conseguir escovar os dentes, eu não posso oferecer um tablet. Vocês entendem? A gente às vezes oferece estratégias para distrair a criança para a gente conseguir fazer determinada coisa, aí ela fica distraída, realmente distraída até da gente, distraída da nossa fala. Aí a gente reclama porque ela não escuta. Mas não era para ela ficar distraída? Não era para passar o tempo? Como é que você quer que ela fique distraída e atenta ao mesmo tempo, né? Então, se você precisa de uma criança alerta para que ela siga um cronograma para sair de casa, você precisa de uma rotina
bem estabelecida, sem distratores. Isso não significa que você não pode brincar com a criança, porque através da ludicidade a gente consegue muita coisa mesmo com a criança. Só que usar de lúdico não é um distrator. Usar de lúdico é a comunicação que você tem com a criança, é a melhor linguagem que você tem para acessar a criança, certo? Então, assim, deixei a criança, ela tá no cantinho dela, pensando lá, ó, criança de 10 anos, no mundo da lua, dentro do livro. Aí você diz, fulana, vem comer. E a menina lá no livro, lendo e tal, e tal. Fulana, vem comer. Já vou, mãe. E a menina lendo. Gente, quem nunca perdeu tempo no celular, lendo livro? Quem nunca perdeu tempo pensando na vida com um problema, a ponto da pessoa dizer, menina, tu vai chegar atrasada, e você olhar para o relógio e ver que passou um tempo preciosíssimo. Gente, nós todos funcionamos assim. A gente não consegue manter uma atenção o tempo todo focada nas coisas, a gente se distrai. E aí, o que acontece? Se você percebe que ela está lendo, vai lá em vez de gritar. Maria, meu amor, feche o seu livro, vamos comer, tá na hora. Gasta muito menos tempo do que você passar 5 minutos gritando da cozinha, só aumentando a sua raiva. Porque quando a menina chegar, fora os 5 minutos que você passou gritando, ainda tem meia hora de sermão. Aí pronto, seu dia estragou. Por quê? Só porque você não foi até o quarto e disse, fulaninha, meu amor, agora, vamos, fecha o livrinho, vamos comer, vem aqui com a mamãe, cheirosa, vamos comer, né? Tá na hora, vai estragar a comida. E aí essas conduções, Cecília, pelo amor de Deus, demora demais, esses meninos não vão aprender, não? Vão, gente, eles vão se tornar pais e vão exigir a mesma coisa dos filhos. Tudo aquilo que eles não conseguiam fazer e que a gente também não conseguia fazer. A diferença é que a gente apanhava, né? A gente não fazia, não aprendia, ainda apanhava. Então, assim, a gente não pode deixar por conta da criança a resolução das coisas. Ai, Cecília, ele sabe que tem que escovar o dente. Sabe, se você perguntar, ele vai dizer, tenho que escovar os dentes. O que é que tá faltando? Escovar os dentes. Mas isso não significa que ele consegue gerenciar bem o tempo, tá? Então, você precisa realmente estar o tempo todo orientando, lembrando, fornecendo pistas. Cecília, meu amor, entenda, você não tá aqui em casa, sua filha é linda, mas a minha não é. A minha é um gremlin, a minha dá trabalho para tudo, a minha é super resistente. Eu digo para ela fazer as coisas, ela não vai. Eu digo para escovar os dentes, ela não vai. E aí eu faço o quê? Porque só vai no grito? Pois é. Aí quando você diz só vai no grito, você habitua a sua filha a responder mediante o grito. Sabe quando é que ela vai ouvir? Ela não vai ouvir, porque ela vai estar esperando você gritar com ela para ela poder fazer. Entende? Então, assim, eu não comecei assim, tá? Mas eu posso mudar? Posso fazer diferente? Pode. E aí você chega para a criança e diz, filha, não quero gritar com você. Mamãe está cansada de gritar com você. Mamãe quer fazer uma proposta. Vamos tentar entrar aqui num modo de funcionamento bacana. Sabe aqueles cards de rotina? Tem vários na internet. No Pinterest tem um monte. Se você botar mural de rotina, quadro de rotina, gente, tem figura de todo jeito. Pega as figurinhas e coloca, ó, hoje tem que fazer isso. Mas aí, né, você deixar lá na parede e esquecer, não, tá? Formar hábitos leva tempo. O hábito de olhar o mural das coisas que tem que fazer também leva tempo. Por que fracassa? Por que os pais dizem assim, não deu certo não, Cecília, esse negócio de mural de rotina? Porque os pais tentam uma semana e acham que a criança já tem condição absoluta de assimilar todas as informações e fazer por si só. Não é, gente. O quadro de rotina é pontuar o que você não precisa estar falando o tempo todo, mas você precisa ir lá indicar. Filho, e agora? Ai, que massa, calçou o sapato, e agora?
Vamos fazer o seguinte, tem 5 minutos para ficar pronto. Vou contar o tempo no relógio, hein? Bora! 1, 2, 3 e já, valendo! Vamos ver quem tomou banho mais rápido. Vamos ver quem se arrumou mais rápido. E aí entrar no lúdico. E aí ele vai seguindo esse mural de rotina. Escovar o dente, tomar banho, papá, 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 né? E aí você vai lembrando. Olha, filho, amanhã, né? E a rotina, ela envolve uma outra característica que é a previsibilidade. Então, amanhã, isso na hora de dormir. Amanhã, filho, ó, a gente vai acordar, aí tem que escovar o dente, depois de escovar os dentes. Não, tem que comer, depois de comer, escovar os dentes, depois de escovar os dentes, tomar banho. Depois de tomar banho, vestir a farda. Depois de vestir a farda, pegar a mochila. Depois de pegar a mochila, vamos pro carro. Depois do carro, chega na escola. E aí vai, gente, cansa. Cansa, não vou dizer que não cansa, mas a gente tá criando gente, né, bicho? Não, sabe? Treinamento para cachorro dura muito menos tempo, mas é para cachorro. Gente, demora. O cérebro da gente demora pelo menos 25 anos para ficar pronto. Você imagina o que é o cérebro de uma criança de 4 anos? A gente olha para uma criança de 10 e diz assim, caraca, essa menina é grande, tem 10 anos. Gente, 10 anos, ela não chegou nem na metade do tempo de amadurecimento neurológico dela ainda. Tem muita coisa que ela não sabe fazer, né? Então, assim, a gente precisa ajudar as crianças a terem boas estratégias de manejo de tempo. A gente precisa ajudar as crianças a controlar as coisas que elas estão fazendo e elas vão aprendendo, mas a gente não pode exigir que só uma vez que a gente explique eles consigam fazer, porque às vezes demora. Algumas crianças fazem mais rápido, algumas crianças mais devagar, tá? Previsibilidade, rotina e consistência. Sabe quanto tempo você demora para ensinar uma criança a comer de colher? Quem tem bebê? Muito tempo você demora ensinando uma criança a comer de colher. Você não desiste quando ela enfia a comida no nariz. Você também não desiste quando ela derruba a comida no chão, até ela aprender a comer de colher. Aí ela vai comer de garfo e faca, mas outra celeuma, né? Pronto, comportamento é isso. Demora, gente, para ser instalado. Demora para ser retirado e demora para ser instalado. Se você quer que o seu filho aprenda determinadas coisas, você precisa ter paciência e constância de ensinar. O que é constância? É todo dia, minha amiga. Todo dia. Você reservar um tempinho para poder estar lá colocando as informações na cabecinha do seu filho, certo? Não pegar a criança de surpresa. Então, assim, o que pode acontecer quando os nossos filhos não nos escutam? Se a gente grita muito, eles podem estar acostumados com o nosso grito, a ponto de esperar que a gente grite para poder fazer as coisas. Tem até uma tirinha do Calvin e do Haroldo, aquele bonequinho que tem um tigre, que ele diz... a mãe dele fica, Calvin, 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 por que você não fez? Aí ele diz, estava esperando você gritar. Porque ele se habituou com o comportamento da gente da mesma forma que nós os conhecemos e que nós esperamos determinadas atitudes deles, eles também esperam determinadas atitudes nossas. Se a gente começa a gritar, eles vão esperar que a gente grite até eles poderem fazer alguma coisa, porque esse é o funcionamento que nós ensinamos para eles. Se a gente quer mudar o padrão de grito, nós precisamos parar de gritar e achar outras estratégias de nos conectar com a criança. Por que a criança para quando a gente grita? E aí, importante saber disso e espalhem para todos. O nosso cérebro, quando ele entra dentro de um quadro de estresse, por qualquer motivo, ameaça, medo, ele pode entrar em 3 respostas. Ele pode lutar, a gente pode lutar, partir para a luta, fugir ou congelar. Sabe aqueles bichos que fingem de morto quando vê um predador? Pronto, isso é congelamento. Quando você grita e uma criança para, não é que ela ouviu você, ela congelou. O cérebro dela disse, para, finge de morto, é melhor. Viu? Diante dessa situação, é melhor tu fingir de morto. E ela para. Ela para com aquele olhão assim, sabe? Vocês já viveram essa experiência? Ela para com aquele olhão assim, do tipo, quem é você? Nesse momento,
dentro da cabecinha dela, tem uma tsunami, não é uma onda não, é uma tsunami de cortisol, certo? Esse cortisol vai queimar vários neurônios, várias conexões, vai baldear o cérebro da criança todo, vai entrar na corrente sanguínea, vai mexer com batimento cardíaco, vai mexer com quantidade de açúcar no sangue, aumentando a quantidade de açúcar no sangue, vai mexer com o sistema imunológico dela, destruindo células de defesa. Então, quando uma criança é criada no grito e essa criança está o tempo todo paralisando, você não está educando, você só está deixando essa criança num nível de estresse altíssimo, constante. Aí tem pai que chega no meu consultório e diz assim, esse menino adoece demais, vive gripado. O sistema imunológico da criança é um desastre, porque ela vive sob estresse. Ela vive recebendo grito, ela vive sem saber se ela vai apanhar, ela vive com medo dentro de casa, sem saber se o que ela fez certo é bom ou não. Isso dá prejuízo futuro? Muitos. Ansiedade, sistema imunológico debilitado, asma, dermatite atópica, que mais? Problema respiratório, taquicardias, e outras doenças graves mesmo, tipo autoimune, né? Muita coisa. Dá muito problema. Fora isso, falando da parte do sistema imunológico, porque se a gente for falar, pode dar diabetes, pode dar compulsão alimentar, pode dar problema para a criança que não come, ao invés de ela ser compulsiva, ela não consegue comer porque ela não sente fome. E às vezes o não sentir fome é um quadro de estresse subjacente, estresse por conta do cortisol, né? Eu tô vendo vocês dizendo assim, eu me sinto péssima. Gente, é o seguinte, todas as mães vão errar, porque a gente não recebe manual na maternidade. E a gente foi criada num sistema de educação completamente diferente do sistema de educação que a gente está querendo dar aos nossos filhos hoje. Então, assim, culpa paralisa, sabe? A gente se sente mal, a gente se sente culpada, minha culpa, minha máxima culpa, assim, né? Se chicoteando, mas a gente não se move, sabe? Por quê? Porque a gente está preso na culpa. Então, assim, tô fazendo errado, Cecília. Se responsabilize e procure mudar. Porque se você percebeu que você está fazendo errado, gente, massa! Sempre tem tempo para consertar as coisas, não importa a idade que o seu filho tenha. A minha mãe e eu fomos nos acertar, eu já tinha 32 anos. E foi maravilhoso. Não importa a idade que o seu filho tem, sempre tem chance de ajustar as arestas do babado, viu? Então, eu vi aí alergia de todo tipo, respiratório e dermatológico, o estresse causa, tá? Outra coisa, outra dica. Você precisa verificar se a criança ouviu e entendeu o que você pediu. Porque muitas vezes a criança ouve, mas ela não entende o que você pediu, e às vezes ela tá num nível de distração tão grande que ela nem ouviu. Ela só fez aham, mas ela não ouviu de fato, né? Então você diz assim: filho, tá ouvindo a mamãe? Tô. Olha pra mamãe. Tem que fazer a tarefa. Tá bom. O que foi que a mamãe disse? Que tem que fazer a tarefa. Joia. Tem que fazer a tarefa. Daqui a 10 minutos eu vou botar aqui o reloginho para contar. Quando ele apitar, a gente vai guardar os brinquedos e vai fazer a tarefa, tá bom? Tá certo. Cecília, isso significa que ele vai ser maravilhoso? Não, gente, também não é um passe de mágica, depende muito da criança, do temperamento da criança e da forma como você já interagia com a criança. Mas várias estratégias podem ir sendo implementadas para você não gritar. E a próxima dica é: preste atenção no seu termômetro. Preste atenção no seu pavio. Tem muita coisa que faz o nosso pavio encurtar que não é nosso filho. O estresse, o cansaço, a rotina, o marido, o trabalho, a roupa suja para lavar, a casa para limpar, a comida para fazer, você não tá afim de nada naquele dia, a saudade dos seus amigos, vontade de sair, não ter tempo, querer fazer as unhas e não conseguir. Várias coisas faz o seu pavio de paciência encurtar. Mas a única pessoa responsável por gerenciar esse pavio é você. O seu filho não tem culpa de você não ter a vida que você queria ter.
certo? Então, assim, Cecília, eu estou percebendo, e é um exercício de percepção mesmo, eu estou percebendo que eu estou ficando com raiva, eu estou percebendo que eu estou perdendo a paciência. Antes de gritar, você interrompe o ciclo. Porque depois de gritar, gente, já foi, entendeu? Já foi. Então, assim, antes de gritar com a criança, você percebe que o seu sangue está fervendo, que você já tem uma resposta super grossa, que você já falou num tom mais alto, que você está batendo e bufando pela casa, né? Aí o que você faz? Tô estressada. Filha, é o seguinte, se a mamãe pedir mais uma vez, a mamãe vai acabar gritando com você. E eu não quero gritar com você. Então, a gente tem duas possibilidades. Ou você colabora comigo no que eu tô lhe pedindo agora, porque é importante e eu não posso esperar. Ou eu vou acabar gritando e eu não quero gritar, porque assim, ó, o pavio da mamãe tá... Quando chegar assim, vai fazer bum, e ele tá só diminuindo. Adianta pedir desculpas para a criança, é fundamental. Fundamental. Errou, vai lá e diz: errei. Não importa a idade. Errei. Desculpa. Mamãe não quer mais fazer isso, mamãe quer mudar, mamãe quer agir de outra forma, mas às vezes a mamãe não consegue. Me ajude. Me ajude, por favor. Quando eu pedi uma vez, duas vezes, escute a mamãe, né? Quando a mamãe falar lhe chamar, escute a mamãe não quer gritar de novo com você. Desculpa, tá bom? Porque o que que acontece? Quando a gente pede desculpa, nós não somos infalíveis. Pai e mãe não é perfeito. E os nossos filhos precisam saber que nós somos gente. A forma como a gente lida com as desculpas também é ensinamento para a criança nos pedir desculpa ou pedir desculpas para as pessoas que eles machucaram. Se a gente não pede desculpa, como é que eu posso obrigar que ele peça? Como é que eu posso ensinar sobre o erro? Como é que eu posso mobilizá-lo para cuidar de outra pessoa se ele não consegue perceber que os adultos que cuidam dele também fazem isso? É importante não só a gente pedir desculpa para a criança, como ela vê a gente pedindo desculpa para as outras pessoas que a gente convive quando a gente erra, viu? Então, assim, filho, repete para a mamãe o que foi que a mamãe disse agora. Você disse, mamãe, que eu preciso escovar os dentes. Vamos escovar os dentes. Eu tenho uma brincadeira mara pra gente escovar os dentes hoje. Se você adivinhar a música que eu tô cantando com a boca cheia de pasta, eu dou um beijo em você cheio de pasta. E se eu adivinhar a música que você tá cantando, você me dá um beijo cheio de pasta. E aí a gente transforma em lúdico. A gente transforma em brincadeira os pedidos que a gente tem para fazer. Vai ter dia, gente, ó, vai ser sucesso. Vai ter dia que a gente vai ter que olhar e dizer assim, pelo amor de Deus, um saco para eu soprar até 10, que tá difícil. E nesses momentos em que estiver difícil, olhe para você e veja o que é que você precisa. Porque, gente, quando a gente está no fundo do poço, a gente está esgotado, quando a gente está cansado, a gente precisa aprender a se nutrir. Mãe não é só doação 100%. Se a gente não cuidar de se nutrir, a gente não vai conseguir dar amor a ninguém, nem aos nossos filhos, porque a gente vai estar cheia de dor, de mágoa, de cansaço, de ressentimento, de tristeza, de frustração. Como é que a gente educa desse jeito? No grito, porque a gente está doendo. Então, assim, no dia em que tiver muito ruim, pare um tempo, vá tomar um banho, respire, tá certo, dê aquele pausa, se meta numa bolha e pense, eu tô mal, o que que eu tô precisando hoje, né? Por que que eu tô tão mal? O que foi que aconteceu comigo? O que é que eu não tô tendo? O que é que tá me faltando? Porque aí eu consigo regular a mim mesma. E se eu regulo a mim, eu consigo regular o meu filho, tá? No dia que a gente tá bem, meu povo, tudo funciona, não é verdade? Vamos combinar? A gente faz tudo lindo. Por quê? Porque a gente tá bem, né? As coisas só dão errado quando a gente não tá bem. E se a gente não tá bem, a gente precisa cuidar. Cuidar da gente, tá? Já falei de tudo isso. Outra dica. Em lugares novos, regras novas, paciência extra, tá?
Ai, Cecília, o menino em shopping, na casa da avó, no parquinho, blá, 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 blá. Eu tenho que ficar gritando, 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 gritando. Eu, a ponto de eu não querer nem sair de casa mais, porque o menino me enche tanto. Eu tenho que estar correndo atrás dele, eu tenho que estar gritando. Regras são diferentes das regras que a gente está em casa. Previsibilidade, o que vai acontecer em tal lugar. Rotina, filho, olha, a gente janta isso, depois a gente janta aquilo, isso é rotina também fora de casa. Paciência extra, porque a criança demora a assimilar regras novas em lugares novos, tá? Então, assim, se a gente não tem realmente paciência para explicar como é que o parquinho funciona, como é que o aniversário funciona, e criança pequenininha vai dar mais trabalho mesmo, gente, porque eles demoram a entender mesmo, e tem coisas que eles nem entendem. A gente leva chorando para casa e eles continuam sem entender, né? Então, assim, a gente precisa ter paciência. A criança, ela decora as regras de um canto, mas ela não consegue aplicar para todos os lugares. Tipo assim, ela não consegue generalizar. Tipo, se você aprende as etiquetas, as regras sociais de um ambiente chique, tal, X. Se você vai para um ambiente chique, Y, você faz o quê? Ctrl C do que eu aprendi aqui, Ctrl V. Você generaliza. Não é o mesmo ambiente, mas você generaliza as regras. A criança não consegue fazer isso, tá? Então, para todos os ambientes, a gente precisa estar lá explicando como é que funciona, fazendo os nossos combinados, dando constância nos ensinamentos e paciência extra, porque a criança não vai aprender da primeira vez, muito provavelmente, tá? Tem criança, gente, que é um chuchu, que você diz assim, filho, não corre, menino não corre. Filho, não coma doce, o menino não come. Tem. E é loteria esse negócio, né? Então, assim, a grande maioria vai dar trabalho, vai se expandir, vai querer fazer o que nunca fez em locais novos, até ele entender como é que esse local novo funciona, tá? Tá difícil para você? Peça ajuda, vá com alguém, né? Conhecendo seu filho do jeito que você conhece, tipo assim, eu tenho uma prima que ela olha, eu disse assim, deixa eu levar, ela deixa nada, mulher, tu não sabe quem é meu filho, não. Eu disse, mulher, o bichinho se comporta não. Ele precisa de mim ou do fulano de tal para poder estar chamando. Ele não vai atender você. Então, assim, eu vou discutir com a minha prima? Não, filha dela, ela conhece. Se ela acha que ele não vai responder a mim, ele não vai responder a mim. Não adianta eu teimar. Você conhece seu filho melhor do que ninguém, tá? Se você acha que não vai dar conta, chame alguém. Certo? Uma coisa muito importante. Verifiquem a audição das crianças, processo fisiológico. Tenha certeza de que a criança ouviu você. Verifique a sua forma de lidar com as coisas. Investigue a você mesma. O que você está precisando para você, mãe e mulher e pessoa, tá? Veja se a criança entendeu o que você está explicando. Não pegue a criança de surpresa. Então, assim, são dicas que ajudam com que a gente não entre no processo de grito, que é o processo final, é o extremo. Tipo assim, nada deu certo, nada funcionou, gritei com o menino, ele foi lá e fez. Só que isso, gente, é super danoso para a criança, sabe? Não funciona, tá? A gente vai crescer uma outra geração extremamente doente, cheia de problema emocional, porque a gente também não conseguiu dar conta de vencer as nossas próprias feridas, tá? Deixa eu ver. Eu acho que eu expliquei tudo. Aí, deixa eu ver aqui. Eu vou tentar falar. Ai, meu Deus, quanto tempo eu tenho? 10 minutos, meu povo. Chega, corre. É o seguinte. Todas essas dicas, eu vou fazer o decálogo de dicas para não gritar com seus filhos. Vão estar lá no Telegram amanhã. Para entrar no grupo do Telegram, que toda sexta-feira tem recurso gratuito, baixa o aplicativo do Telegram, que é igual ao WhatsApp. Na verdade, é melhor que o WhatsApp, eu acho, na minha opinião. Faz tudo que o WhatsApp faz mais um pouco. O nosso grupo tem mais de 600 pessoas. Vai lá no grupo, baixa o Telegram e vai lá na bio, no perfil, que tem um link, Grupo para Pais. É só entrar lá e receber amanhã
o material de hoje, que vai estar lá bem bonitinho, explicando, muito bonitinho. A live fica salva por 24 horas e no YouTube, no canal do YouTube, ela fica completa até vocês enjoarem de olhar pra minha cara, tá? Deixa eu ver. O que é que eu faço agora para ver o que vocês escreveram? A live fica salva, gente, 24 horas aqui no Instagram. Perguntas. Tem? Eles obedecem mais longe dos pais do que com os pais. Alguns sim, outros não. E sabe por que que faz isso? Porque nós temos memória mamífera. Nós somos mamíferos, né? E todos os mamíferos fazem isso. Todos os mamíferos se comportam a forma a conter comportamentos longe dos pais e a relaxar perto de figuras de confiança. Todos, todos. É por isso que quando seu bebê chega perto, fica super manhoso. Aí a pessoa diz assim, ai, só foi tu chegar, que o menino tava bem bonzinho, agora só chora. Não é você, viu? Isso é a maior demonstração de amor que ele tem por você. Ele tá dizendo assim, ufa, mãe, graças a Deus que tu chegou, que eu não tava aguentando mais. Aí, ó, despeja. Gente, eu faço muita careta. Eu fico me olhando agora. Eu não sei se faz download da live. Eu sei que eu posso salvar no meu computador, mas eu não sei se fica. No meu computador não, no meu celular. Mas aí ele vai pro YouTube, viu? Gente, eu não consigo voltar tudo. Pois é, pessoas estressadas, cuidem dos seus estresses, sabe? Não é natural a gente falar gritando, não, tá? Eles já não podem fazer o que sabem. Não, nem todas as crianças, até os 12 anos, vão fazer o que sabem sem a gente pedir, sem a gente dar uma olhadinha, sem a gente dar uma checadinha. Viu? Então, assim, repita, filha. Pode botar o gravadorzinho para repetir todo dia a mesma informação, porque demora mesmo, muitos e muitos anos. 1 ano e 8 meses eu respiro 10 vezes para respeito 10 vezes para ele não abrir tal coisa, e 10 vezes ele abre. 1 ano e 8 meses não entende o que você está dizendo, não. Se você diz não abra, ele só escuta abra. Aí ele vai lá abrir, porque ele está lhe obedecendo. Evita dizer não, não, não faça. Bota um negócio para ele não abrir a porta e diga, filho, deixa a porta fechada. Abrir vai machucar seu dedo. Venha cá ficar perto da mamãe, deixa essa porta aí, né? Porque ele é muito pequeno. Lá no Telegram eu vou dar a dica de livro por escrito, mas vocês que têm filhos de 0 a 5 anos, comprem o livro Já Tentei de Tudo. E vocês que têm filhos de 6 a 11, comprem o Meu Filho Me Enlouquece. É da mesma autora. Fantástico para entender. O que é 3 anos e 7 meses, amiga? Qual era a pergunta? Minha filha de 9 anos já fala alto e gritando, até brincando. Muito provavelmente. Se você quer uma criança calma, fique calmo. Se você quer que uma criança fale baixo, né? Uma coisa legal. Às vezes você diz assim, porque o menino só fala gritando. Gente, a coisa mais prática para você fazer quando uma criança grita, fala gritando, é você modular o tom de voz dela, mas ela só vai conseguir modular o tom de voz se você modular o seu tom de voz e ela perceber que ela está ultrapassando. Criança que vive em locais cheios de estímulo, com muito barulho, ou com constante coisa de tablet, celular, videogame, que o volume é mais alto, ou se você vive num ambiente onde as pessoas gritam, ele não vai falar baixo, tá? Esqueça. Quer que fale baixo? Filho, você falou alto. Fale assim, ó, nesse tom. Aí a criança vai baixando, como se a gente estivesse afinando o instrumento. A criança vai baixando o tom de voz. Até você dizer, ótimo, esse tom de voz tá massa para a mamãe ouvir, não dói o ouvido. Mas você também tem que falar nesse tom. 1 ano não entende um não, 1 ano não entende, 3 anos mais ou menos, mas ainda bem, bem, bem capenga. Na verdade, nem o cérebro entende um não, mas eu falo sobre isso em outra live. Obrigada, Lauri. Lauri? Meu canal eu vou mudar de nome, gente. Fica tão difícil achar pelo meu nome, né? 1 milhão de fazer uma.
Ele ainda não faz, parece uma falta de atenção. Gente, ó, só para fechar, porque o YouTube vai me o Instagram vai me derrubar. É possível reeducação, sim, mas comece por você, tá? Meditação, yoga, mantra, o que for necessário. Tem aplicativos ótimos, mas comece por você, a relaxar o seu coraçãozinho, entendeu? Quando a gente relaxa o nosso coraçãozinho, que a gente fica bem com a gente, aí as estratégias elas vêm de uma forma mais fácil e a gente consegue fazer as coisas com os nossos filhos, tá? Mas falando por experiência própria, gente, no dia que eu não tô bem, as coisas não funcionam aqui em casa não, tá? Aqui em casa não é milagroso não, tá? Porque senão eu vendia ar da casa da Cecília. Mas precisa sempre respirar fundo, né? Também te amo, amiga. Deixa eu ver. Sim, o que eu ia falar? Esqueci. Perdi a informação. Pois vamos fazer o seguinte: o Instagram vai já me derrubar. Nós vamos lá para o Telegram. Amanhã eu mando o link do YouTube, mando os livros, mando o resumo da live de hoje escrita num PDF para você pregar na parede, mostrar para o seu marido, esposa, vovó, tio, tia. Toda sexta-feira tem recurso novo gratuito sobre emoções, preferencialmente em textos, em jogos, em reflexões. O grupo tá muito lindo, vão para lá. E só para não esquecer, em fevereiro vai ser lançado o Mãe à Beira de um Ataque de Nervos, que é uma série de encontros para explicar sobre o comportamento da criança e mudar o padrão de relacionamento que vocês têm com eles, entendendo a vocês e a eles, tá? Comportamento infantil, neurociência, vai estar lindo, lindo, lindo de morrer, viu? Então, seguinte, como me encontrar no Telegram, vai lá na bio, tem grupo para pais, é só entrar. Tem outro grupo para psis, mas não é o caso de vocês, entrem no de pais, tá bom? E quem for psi pode entrar no de psi também. Vontade de te colocar num potinho. Gente, obrigado. Pois, vamos dormir, né, povo? Vocês vão dormir, eu vou cuidar dos meus afazeres de casa. Viu? Eu espero que tenha ajudado. Me deem feedbacks, tá bom? Perguntas, façam lá pelo Telegram, que fica mais fácil de eu responder do que do direct do Instagram, tá? Boa noite. Muito obrigada. Quem não tem Telegram, baixa o Telegram, vai lá no meu perfil, clica para entrar, que é igual ao WhatsApp. Muito obrigada. Gente, vocês gostaram do horário de 9 horas? Ficou bom? Ficou joia? Gente, vai ser na Netflix? Eu na Netflix? Vou mandar os vídeos para eles. O lançamento? Não, vai ser no Telegram. Fica salva 24 horas. De nada! Beijo, Jana. Tchau, gente. Boa noite. Marcela, fica salva. Dá uma volta aí no Instagram que tu acha de novo, desde o começo, tá? Tchau, pessoinhas. Até a próxima semana. Vejo vocês no Instagram amanhã. Tchau, tchau. Vou encerrar. Beijo.